Então, né, dividi aí em dois. Parei aqui, tá certo? Aí, o que a gente faz? Duas coisas, né, que vai nesse vídeo. O comando e também o que o pessoal tem dúvida, número de circuitos agrupados, tá? Esse número de circuitos agrupados, eu preciso que todo o desenho, que a representação esteja pronta nesse esquema aqui, tá certo? Ó, tá vendo que tá completinha, tá? Mas assim, eu vou explicar isso e depois eu falo sobre o comando. O número de circuitos agrupados, por exemplo, eu tenho que determinar o número de circuitos agrupados do circuito 1. Então, ó, eu vou focar no 1, tá certo? Então, eu vou procurar no desenho os circuitos 1, né? Ou tá representado no 1. Então, ó, tá representado aqui, ó. Deixa eu marcar assim, ó. Tá representado aqui. Tá aqui não leva em consideração, tá? Nos interruptores. Tá representado aqui. Tá representado aonde mais? Aqui onde eu liguei, aqui. É só isso, tá? Então, ó. 4 eletrodutos no 1, tá? Não leve em consideração o que eu liguei no interruptor, tá? Só no desenho, tá bom? Onde passei até chegar. Então eu tenho 4 caminhos, né? 4 trechos de eletroduto que passam o circuito 1. Aí, além do 1, quantos circuitos passam, né? Não considerando o tipo de circuito, não considerando o acumulativo, e sim o trecho, tá? Como assim? Ó, por exemplo, nesse de baixo eu tenho 1 e o 8, então são 2. Nesse outro trecho eu tenho 1, 3 e 8, são 3 nesse trecho. Nesse outro trecho eu tenho 1, 3 e 4, são 3, tá? Mas aqui é 4, aqui é 8, não seria 4? Não seriam 4? Não, é no trecho. Mesmo que mude, não interfere qual o circuito, né? Se é o mesmo circuito, se é um circuito diferente. Não, é o trecho. Então, 2, 3, 3 e 2. E eu vou considerar o número de maior valor, tá? Por quê? Quando eu tenho mais circuitos passando dentro do mesmo eletroduto, aquele circuito, aquele cabo, ele perde a capacidade de corrente. Então, eu tenho que considerar um cabo com maior seção para considerar a corrente que passa. Então, eu determino pelo pior caso, né? A quantidade de circuitos maior. Então, 2, 3, 3, 2, então é 3. Por isso que no circuito, então na tabela, eu vou considerar 3, tá bom? E assim sucessivamente, né? Faço 2, analiso 2, o 3, analiso 3 e faço tudo, completo tudo aqui, tá certo? Outra coisa, circuitos agrupados para continuar, tá? Aí, ó, isso aqui você já entra, mas eu acho que tem um pouco falando sobre aqui também, ó, determinação de seção do condutor. Eu acho que eu comentei sobre, deixa eu abrir aqui, sobre circuitos agrupados. Falei, ó. De uso Quer ver? circuitos, né, naquela tabela. Falei. Então, o que eu expliquei também tem nesse vídeo aqui. O outro ponto vai ser isso aqui, né? O comando, ó, né? E é dúvida. Ah, como que eu represento esse comando? Como que eu faço a parte de iluminação? Então, vamos fazer aqui nesse desenho que a gente começou, tá? Vou fazer só da sala. Então, assim, eu tenho interruptores, igual eu tinha dito no vídeo anterior. O interruptor A, né? Então, A, ó, só não marquei, aqui é A. E esse aqui, o de cima é o B. O de cima, tá vendo aqui que é paralelo? Então, esse de cima eu tenho 2 interruptores, em cima e embaixo, tá? Então, ó, vamos ligar o A primeiro. Eu vou criar, então, um eletroduto daqui até os interruptores, tá? Mesma coisa, é uma caixinha com 2 interruptores. Deixa eu colocar também aqui a linha de chamada. Eu faço a linha de chamada aqui.
certo? Fazer aqui em cima também, já para aproveitar que eu falo tudo de uma vez depois, não ficar um vídeo travado aí. Então aqui em cima, e ali eu vou usar esse. Tá? Então tá. Ó, eu trouxe fase e um neutro nesse ponto de iluminação, tá? Eu vou até abrir uma outra aba, ó. Não vou colocar como iluminação simples. Vamos ver. Não era o que eu queria. Então, interruptor simples. Então, ó, interruptor simples, que é esse esquema aqui, ó. Não importa o desenho, como você desenhou, como você passou o eletroduto, não importa o caminho, tá? O esquema de ligação vai ser sempre esses dois. Aí vai adequar com o seu desenho. Não muda a sequência de ligação, mas pode mudar o desenho, o caminho. Você pode mudar o caminho, passar um fio no eletroduto, no outro, não importa. Mas a ligação vai ser sempre a mesma, tá? É só adequar isso no desenho de vocês, tá? Então como que funciona? Ó, fase e o neutro. O neutro eu ligo na lâmpada. A fase eu ligo no interruptor, porque eu tenho que ligar e desligar. Eu tenho que liberar, vamos dizer assim, né? Liberar corrente e extinguir corrente, né? Então, qual condutor que passa corrente? Ah, é a fase. Sim, é a fase, então é ela que eu vou interromper. Então, eu vou passar a fase no interruptor primeiro para depois, né? Se eu ligar, ligo a lâmpada. Então a corrente passa aqui nesse retorno e liga a lâmpada. Então nesse esquema, ó, neutro na lâmpada, fase no interruptor. Nesse esquema eu trouxe a fase no neutro até aqui. A fase continua no interruptor, lembra? E o neutro morre aqui na lâmpada. Então qual o único condutor que eu tenho que passar? Até eu fazer assim, ó. O único condutor vai ser fase. Então liguei aqui. Tá? E o que eu preciso ligar do interruptor para a lâmpada é o condutor de retorno. Então vamos fazer um retorno aqui. Retorno. Vou até mudar a cor dela. Deixar no esquema do desenho lá. E esse retorno está representando o do A. Então ele sai, né, do interruptor e vai para a lâmpada. Olha aqui no esquema do desenho. Interruptor para a lâmpada. Então, do interruptor até a lâmpada, esse retorno aqui. Também vou identificar com letra. Vou identificar com essa. Aqui em cima, tá? Então, retorno de A. Então, fiz ali o comando de simples. Também tem o comando de paralelo, que aí já é o B, tá? Ó, uma outra sacada, ó. Se eu passei a fase para ligar, assim, no esquema paralelo, deixa eu mostrar no desenho, ó. Em um 12, eu tenho dois interruptores, dois ou mais. Em um 12 interruptores, eu vou ligar a fase. Tá certo? Qual escolher? Tanto faz. Porque se você escolhe um caminho mais curto, né, que seria, você representando, quem é o caminho mais curto? O outro vai ser o retorno, então tanto faz. Então, né, não tem um trajeto específico. Lógico que se você, por exemplo, a iluminação você pode utilizar 1,5, mas vamos dizer que você tenha um circuito que use 2,5 porque você agrupou várias lâmpadas, então vários pontos de iluminação, e aí tem que ser o 2,5. Então o 2,5 é mais caro do que o 1,5, então o mais curto seria o ideal, né, se a gente pensar assim, tá? Mas tanto faz. Então, ó, eu escolho um dos dois, tá? Ou esse ou o de cima. É lógico que eu vou escolher o de baixo, porque tanto o A como o B, ele pertence ao circuito 1. Para que eu vou passar o 1 até aqui, certo? Se aqui já posso ligar os dois juntos, tá? Deixa eu ver se eu tenho um desenho. Quer ver? Não tem. Ó, por exemplo aqui, ó, né?
vamos dizer assim, em cima, ó, A e B. Aqui no meio é onde eu vou ligar a fase. E eu consigo ligar os dois no mesmo, né? Passo direto o fio, ou faço um jump, né? Um pulo aqui por debaixo. Eu ligo os dois, na mesma fase que tá ligando, eu ligo os dois interruptores. Tá certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, essa fase já tá ligando o B também. Tá? O que eu tenho que me preocupar no esquema do paralelo? Ó? Então, no paralelo eu tenho 3 retornos. 2 retornos que é comunicação entre o interruptor 1, que aí vamos considerar o 1 onde eu liguei a fase, com o 2. Então, eu tenho 2 ligando o 1 e o 2, e o terceiro retorno que é do 2 para a lâmpada, tá certo? Aonde eu não liguei a fase é onde eu ligo o retorno no meio aqui para a lâmpada, tá? Isso eu também já falei na aula de vocês. Não importa a turma, mas eu já disse antes dessa pandemia louca aí, tá? Então, vamos fazer isso. Então, opa. Na onde eu liguei a fase, sairão 2 retornos. Então, ó, saíram 2 retornos, tá? De B, vou colocar aqui, ó, né? B, que irão até o outro interruptor, que tá onde? Lá em cima. Então, é cabo, tá, gente? Então, ela vai passar por aqui. Ctrl V, ó. Passa por aqui, então tem que representar aqui. E passa por aqui. Chegou aqui, eu tenho um terceiro que vai até onde? Até a lâmpada. A lâmpada não é só aqui, ó. Então eu vou ligar aqui. Então vai voltar um terceiro aqui, ó. CP Enter, um terceiro que liga na lâmpada. Então esse é o esquema de comando. Nos outros comandos, normalmente é simples, né? Só aqui pode ser que seja paralelo, mas depende do projetista. Liguei aqui, desliguei aqui quando saí pela cozinha, né? No quarto, liguei aqui e na cabeceira da cama tem outro, para não levantar. Então, o esquema de paralelo não é regra, em si é necessidade. O projetista viu necessidade de coloca, certo? Normalmente tem em sala, tá? Em sala é mais comum, tá certo? Em escada, em corredor, tá? É comum ter o paralelo, tá certo? Então esse aqui é o esquema de comando. A, B e ou a fase em um dos interruptores ou no interruptor. O neutro fica somente na lâmpada. Beleza? Então encerro esse vídeo por aqui.